Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela UTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição, tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, início de semana, segunda-feira, até a 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Como eu destaquei aqui, início de semana, segunda-feira, vamos iniciar tudo mais uma vez. Vamos com empenho, com dedicação. Saúde a todos. Então, vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão debater e analisar os temas propostos no programa Gente que Fala. Vamos lá. Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tutílio, boa tarde, tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, dentro desse programa democrático que, pelo menos, ainda temos aqui uma democracia. E hoje, muito feliz, porque estamos representando os servidores públicos com uma turma muito boa, muito amiga, né? Eu tenho aqui a Valneide, da Pampesp, o Chico Poli, da Udemo, e a batalhadora do CPP, que é a Loretana, todos nossos grandes amigos e nossos grandes parceiros para valorizar o servidor público. Vamos seguir, então, aqui com as apresentações dos nossos convidados de hoje. Valneide Romano, professora, pedagoga, presidente da Pampesp, Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, mais uma vez com a gente também. Tudo bem, Valneide? Tudo bem, Mauro. Cumprimento a todos, um prazer revê-los e agradeço o convite para estarmos aqui juntos, participando desse debate. É um prazer muito grande rever o Dr. Tutílio, Loretana, o professor Chico Poli, e agradeço a vocês aí da direção do programa. Muito obrigada pela participação, mais uma vez. Obrigado, professora Valneide, sempre colaborando aqui com a gente. Professora Loretana Paulieri Pancera, presidente do Centro do Professorado Paulista, CPP. Tudo bem, professora Loretana? Tudo bem, Mauro. Prazer em conhecê-lo. É a primeira vez que nós participamos do programa. Sim. Obrigado pela presença. Um prazer receber a senhora. Seja muito bem-vinda. Também com a gente o professor e diretor de escola, Chico Poli, presidente da Udemo, Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, também ex-presidente do Conselho Estadual do Fundeb. Tudo bem, professor Chico Poli? Bem-vindo com a gente aqui. Muito obrigado, Mauro. Boa tarde a todos vocês. Um prazer participar do seu programa. Aliás, é um programa que merece todo o nosso respeito, todo o nosso aplauso e a nossa assistência. Cumprimentar também o colega, o Tucílio, a colega Valneide, a colega Loretana, que são colegas de lutas aí há muito tempo. Um prazer estar aqui com todos vocês e com os ouvintes da sua rádio. Vamos lá, 12:04, a gente segue por aqui, programa Gente que Fala pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Primeiro tema do Gente que Fala de hoje: o Ministério da Educação promete lançar em breve o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Um programa inspirado no exemplo cearense, que tem sido referência em educação no país. Junto ao Escola em Tempo Integral, lançado na semana passada, o governo aposta em parcerias com estados e municípios para alavancar a alfabetização de crianças de até 7 anos de idade. Segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, a proporção de crianças com dificuldades para ler e escrever dobrou entre 2019 e 2021, saltando dos já inaceitáveis 15,5% para 33,8%.
8%. Quero começar esse tema com a professora Loretana, e até porque é estreante aqui no programa Gente que Fala, primeira vez, e pergunto para a senhora o seguinte, professora, por que o Brasil tem essa dificuldade de alfabetizar as crianças na idade correta, na idade certa? A gente vê esse índice aqui, 1/3, 33,8% aí das crianças até 7 anos com dificuldades para ler e escrever, esse dado saltando aí de 19 para 21. Olha, Mauro, essa pergunta veio calhar pela nossa luta também. A culpa de tudo isso é a má formação dos professores. Eu sou da época, eu dei aula 41 anos em sala de aula. Eu sou formada pela Escola Normal Padre Anchieta, na capital. Tinha o curso normal em que outros professores saíam da aula normal à aula prática. Começavam já a aprender o ensino das primeiras letras. Eu acredito também que não se está valorizando o magistério como deveriam ser assistidos. Criança, hoje em dia, ela é esperta, ela como é que se diz, ela participa de tudo, mas na parte da educação, a alfabetização até os 7 anos deixa muito a desejar. Não por culpa do professor, não por culpa da criança, mas por culpa de um sistema viciado, sabe? E também as crianças que moram longe da escola, às vezes moram em sítio. Então, tudo é um rol de culpados. Mas eu acho que está em tempo da gente ainda salvar, porque você vê uma criança hoje, ela é ansiosa por ler. E também os órgãos de divulgação. Celular, a criança lê melhor o celular do que qualquer pessoa. Lê não, mas traduz o que ela vê no celular. Agora, é preciso que haja um sistema diferente. O mundo mudou. A criança não é a criança que era antigamente. Ela é mais esperta e é fácil de você ensinar numa sala de aula até 7 anos. Sim. Professor Chico Poli, o mesmo questionamento, porque o Brasil tem dificuldade de alfabetizar as crianças no tempo certo, até os 7 anos de idade. O que é que está acontecendo? É um problema de formação dos professores, como destacou a professora Loretana, é um problema das famílias que não estão colocando as crianças na escola no tempo devido também? Olha, Mauro, colegas, a educação ela é um problema complexo, não é? A alfabetização é um problema muito complexo, como a Loretana aí deixou muito bem claro. E quando você tem problemas complexos, assim, não adianta você pensar em soluções simples. Não dá para dizer isso resolve, aquilo resolve. Problemas complexos, soluções serão também, pelo menos, mais estudadas, não é? Outra coisa que se tem que levar em conta é principalmente o seguinte: em educação não há atalhos. Não adianta você querer fazer um monte de atalhos que você nunca vai chegar lá no resultado final. Olha, como também a Loretana deixou claro aí, o país vem, a partir dos anos 70, mais ou menos, um total descaso, abandono da educação. O fim do curso normal, por exemplo, que formava alfabetizadores, que eram professores especializados em alfabetização, foi um desastre para o nosso sistema. Foi um desastre. Resolveu-se colocar aí, como na LDB, que a formação deveria ser em faculdades, universidades, ou seja, totalmente distante da realidade dos alunos. Isso acabou sendo um prejuízo. Agora, na verdade, Mauro, o que acontece é o seguinte: se você quer resolver um problema, qualquer que seja ele, governo, é preciso que haja vontade política de resolver esse problema e competência técnica. Vontade política é com o governo. Se o governo quer resolver esse problema, ele resolve. Agora, não dá para você pensar que ele vai resolver em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Canadá teve um problema com o ensino médio e conseguiu resolver em 18 anos. Aqui no Brasil, você tem uma total descontinuidade
A cada governo você tem uma nova política, essa nova entre aspas, não é? Então, é preciso você ter vontade política de resolver. E aí vem um problema que é o seguinte, né? O político, que é normal, ele pensa na próxima eleição. Já, na verdade, o que nós chamamos de estadista, ele pensa nas novas gerações, e não na nova eleição, na próxima eleição, nas próximas gerações. Então, todo pessoal que chega acha que consegue resolver muito rapidamente. Não dá. Outra coisa é competência técnica. Você tem que colocar para trabalhar nesses pontos chaves com a educação pessoas que conheçam a educação e que conheçam a educação pública, não é? Senão você também não vai ter como trabalhar isso da forma melhor. E veja que coisa interessante, você mesmo anunciou que agora o governo está pensando em pegar o modelo lá do Ceará, que é o modelo que está funcionando, né, realmente, que é o PAIC, que é o Programa Alfabetização na Idade Certa, para ver se dá para aplicar no Brasil como um todo. Veja que nós estamos falando mais especificamente de Sobral, né, mas para todo o Ceará. Bom, o que o governo fez lá? Apoio técnico e financeiro para a formação de professores, material didático, currículo, avaliação e incentivos financeiros para todos os municípios, não é, que mostrassem alguma melhora. Isso que é fundamental. E remuneração do pessoal que trabalha no magistério. Vejam que a coisa não é também tão complicada quando se quer. Agora, quando se começou essa experiência lá de Sobral, quanto tempo faz que já estão nesta política, trabalhando nisto, sem mudar, que é o que deveria ser feito? Ou seja, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação estão aí. Cada governo que entra deveria segui-lo, né? Ou seja, dar continuidade ao trabalho. Isso está funcionando lá em Sobral, no Ceará, também por isso. Agora, veja que coisa curiosa, com todo o nosso respeito ao Ceará, né? Nossa admiração pelos nossos colegas e pelos nossos amigos e todos os cearenses, São Paulo vai ter que pegar o modelo do Ceará. São Paulo é a locomotiva que puxa esse país. Ela responde, o estado de São Paulo responde por 1/3 do PIB do estado de São Paulo. E vai ter que pegar um modelo lá do Ceará, que o pessoal até olha assim com um certo desdém, mas lá do Ceará, etc. e tal. Por quê? Houve vontade política de fazer. Essa é a grande verdade. Havendo vontade política, a coisa fica fácil, fica bem mais fácil. Agora, há outros problemas que eu gostaria de deixar para falar num outro momento, que é a questão de gastos com educação. Porque em educação, aqui no Brasil, Mauro, aqui em São Paulo, se gasta muito dinheiro. É muito dinheiro que se gasta com educação. Agora, gasta-se muito mal. Muito mal. Isso eu gostaria de deixar para um próximo momento. Professora Valneide, como é que se forma um mestre, um professor, uma professora para educação, para alfabetização das nossas crianças? Como é que é essa formação hoje em dia? Hoje, olha, eu acho assim, hoje em dia nós temos assim um amplo acesso a todo tipo de comunicação, né? E de conhecimento também. Nós temos aí uma tecnologia avançada, mas eu vejo assim, as nossas escolas de formação de professores, não sou saudosista, não, sou formada na década de 70. Nós tínhamos, a Loretana talvez na década de 60, né, 50, né, Loretana? Exatamente. Nós tínhamos o antigo curso normal, Mauro, onde nós, além da teoria, nós tínhamos também a prática em sala de aula, em grupos escolares, com o professor titular da classe, e nós ali, tinha o dia que a gente apresentava, aquela aula era nossa, sob a supervisão, a ajuda daquele professor titular. Hoje, o que eu tenho observado, eu tenho uma filha que fez pedagogia na Unesp,
É uma faculdade estadual muito boa, mas você não tem esta supervisão. Você não tem. Então, eu estou falando assim, os cursos de formação de professores hoje são deficitários. Outra coisa que também não chama, que não atrai para que a pessoa vá para o magistério, é a falta de um sistema político adequado e que atraia, né? Como o Chico falou aí, falta vontade política. São Paulo é a locomotiva do Brasil, tem que buscar know-how lá no Ceará. Escuta, é a locomotiva, está na frente, mas se você não puser um carvão bom lá na locomotiva, entre aspas, o trem vai andar devagar, ou vai parar, anda e para, anda e para. Então, assim, estudo mais figurativo, né? Eu quero dizer o seguinte, que o que valoriza, o que atrai a pessoa a assumir a ter uma formação para o magistério, é todo um conjunto, é um sistema, como disse aqui o colega Chico agora, é um sistema de ações políticas que atraia, como a formação, a remuneração, a carreira do professor, né? Que no estado de São Paulo a gente vê, nós tivemos aí alguns planos por governos que já passaram, que acabaram com a carreira do professor, que estava lá faltando 3, 5 anos para se aposentar. Então, assim, são ações políticas sérias que precisam ser desenvolvidas no nosso estado, mas com pessoas, não técnicos apenas, mas com pessoas que tenham o conhecimento tecnológico, mas que também tenham pisado lá no solo da sala de aula, da escola rural, para saber quais são os problemas mais vigentes naquele local. Então, não adianta ter só a tecnologia, tem que ter a prática também. 12h17 agora, programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira. Você acompanha aqui o nosso debate, a nossa análise pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet e redes sociais também. Vamos passar para o próximo assunto. A emenda constitucional... Mauro, eu queria só colocar um ponto, porque acho que os especialistas na área já falaram muito de educação, mas é um ponto importante que o Chico Poli coloca, né? Que é um problema de gestão, o problema da priorização da educação. Todos os políticos, na hora de campanha, sempre colocam que a educação é a grande prioridade, e deve ser. Eu acho que sem educação o país não desenvolve, o país não cresce. Nós temos a necessidade de colocar e valorizar a educação. E no orçamento, nem sempre isso funciona, porque dinheiro tem. Eu acho que esse é o grande... Eu concordo plenamente com o Chico Poli, quando ele diz tem muito recurso. São Paulo precisava ter realmente essa a colocação de priorização e colocar gente que conhece a educação. Nós não podemos colocar pessoas políticas, seja na escola, seja na área do central, etc., dentro do secretariado todo. Tem que ter pessoas que realmente estejam dentro da área educacional e, portanto, aí transferir esses recursos e acompanhar de uma forma clara o orçamento. Sem que isso seja feito, não vai resolver. É isso que 1/3 do PIB, eu acho que até um pouco mais, viu, Chico? Nós chegamos a quase 40% do PIB é São Paulo. Então, é necessário que se tenha essa valorização, é necessário que se dê essa importância que precisa ser dada à educação e que se tenha uma verdadeira gestão. Esse é o meu ponto de vista. 12h19 agora, a gente vai para o próximo assunto aqui no programa Gente que Fala, para falar sobre o seguinte, a emenda constitucional número 103 de 2019, que trata da reforma da Previdência,
abriu as portas para o que muitas entidades afirmam ser um crime econômico contra aposentados e pensionistas. A emenda permite que União, estados e municípios aprovem aumentos nas contribuições previdenciárias e também mudou a forma de cálculo, que antes incidia apenas sobre os valores acima do teto do INSS, que hoje é de R$ 7.507,49. Tutílio, a gente está falando sobre cobrança de contribuição previdenciária de servidores públicos, aposentados, pensionistas, não é verdade? Sobre valores que superam um salário mínimo hoje, ou seja, R$ 1.320, e não o teto, R$ 7.507, como eu destaquei aqui. É disso que estamos falando, certo? O que eu acho, esse problema previdenciário merece realmente um programa à parte, né? Porque já há muito tempo se discutia muito o problema previdenciário e nós verificamos naquela ocasião e até colocamos um atuário para atuar nisso, para verificar, para levantar esse problema. E na época que se falava muito na reforma previdenciária, nós mostrávamos que a Previdência não era deficitária. Não era deficitária. Esse é o grande problema do Brasil como um todo. Então, quando eles colocam uma deficiência que não existe, começa a ir por aí o problema. Então, o que nós colocamos? Naquela oportunidade, o atuário verificou. Veja, São Paulo começou, todo mundo pagava a Previdência e não tinha que colocar nenhuma, porque o pessoal estava iniciando o pagamento. Só depois de muitos e muitos anos começava-se a pagar a Previdência. Só que esse dinheiro não foi aplicado em lugar nenhum. Não se teve a necessidade de verificar. No futuro, vou começar a pagar. E eu não vou aqui entrar no mérito, mas foi usado esse dinheiro da Previdência para tudo o que foi possível, estradas, escolas, hospitais, enfim, mas não se colocou para a Previdência no futuro. É claro que a conta chegou. A conta chegou não por culpa do servidor, porque o servidor sempre pagou. Se nós tivéssemos colocado o nosso valor de Previdência por 50 anos, como eu fiquei, nós teríamos um valor extraordinário na nossa conta. Só que isso não foi feito. E aí vem o problema que cada vez mais eles colocam isso como sendo o servidor o grande culpado pela Previdência. E ainda, isso foi um crime feito pelo governador Dória, quando além da Previdência, que já era um exagero e continua um exagero. E vou colocar uma coisa importantíssima aqui, porque o aposentado e pensionista que já pagou durante 40, 50 anos a sua contribuição, o único país do mundo que o aposentado e pensionista continua pagando a aposentadoria. Isso é um absurdo total. Foi já a PEC 555 que debatemos há anos atrás, que continua colocada, engavetada lá no Congresso Nacional. Isso não pode continuar. Não é possível que, com tanto problema que o aposentado e pensionista tem, ainda nós tenhamos que pagar a aposentadoria depois de ser aposentado. Isso é crime. Isso é crime administrativo, né? Então, eu acho que... E o Dória, ainda assim, colocou, devido ao problema, entre aspas, que havia um déficit que nunca existiu, ele ainda colocou um valor maior, que é um confisco violento que agora, só depois de muito tempo, terminou, né? Terminou porque todo servidor público, foi feita uma campanha e terminamos com essa coisa indigesta do governador Dória, quando ele aumentou ainda mais o setor previdenciário. Então, é um absurdo, nós não podemos conviver com isso, nós estamos recebendo um verdadeiro confisco em todas as áreas, e principalmente na área de educação, como já se falou aqui, em que o professor não é valorizado da forma que deveria ser. Bom, aqui no estado de São Paulo, esse pagamento de contribuição dos aposentados, enfim, isso já está resolvido, isso já não existe mais. Isso caiu. Caiu. Sim.
Caiu, a gente... caiu aquela parte que o Dória falava que tinha uma deficiência na Previdência, que era deficitária. Isso caiu. Mas continua sendo um valor absurdo que está sendo cobrado, principalmente do aposentado e pensionista. Que é o valor excedente, o que está acima de R$ 1.320, ou seja, o que está acima do salário mínimo. E antes era o que estava acima do teto da Previdência. Do teto, que hoje... do teto, exatamente. Essa é a conta. Essa é a conta e está elevando demais esse valor, né? Pode falar, Valnir. É o seguinte, caiu aqui no estado de São Paulo o desconto, o confisco dos nossos proventos, mas ele precisa cair da Constituição. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Por quê? Porque a emenda complementar 103 de 2019, que é a reforma da Previdência aqui, ela autoriza no seu artigo 40, vou até ler aqui, no artigo 40 da emenda constitucional 103, ela diz que o regime próprio de previdência social dos servidores de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário de aposentados e pensionistas, a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, isso aí está na Constituição. Nós só derrubamos aqui no estado de São Paulo porque foi muita luta, foi muita batalha que nós, todas as entidades de servidores públicos, aposentados e pensionistas, demos as mãos e conseguimos derrubar. Tivemos também vários PDLs que pediram a revogação do decreto 65021. Então, por hora, isso aí está adormecido, mas no Brasil, a qualquer momento, os governos dos estados podem, e outra, eles podem autorizar essa contribuição de aposentados e pensionistas, dizendo que há um déficit atuarial, o que aqui no estado de São Paulo até hoje não foi provado. O doutor Tutílio acabou de dizer aí. Então, nós tivemos, por mais de 2 anos, um confisco nos proventos, né, de aposentadorias e pensões, sem ter comprovado, o governo sem ter comprovado realmente o déficit atuarial. Então, eu acho assim, a luta agora maior, lá no Congresso. Lá no Congresso Federal que nós temos que lutar para tirar da emenda 103, da emenda complementar 103, esse artigo, que não prejudica só São Paulo, prejudica os estados do Brasil todo. Essa luta tem a ver, lá no Congresso, como você destaca, professora Valnir, tem a ver com a proposta de emenda à Constituição da deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que elimina a possibilidade de confisco, é isso? Perfeitamente. Nós estivemos, a Pampesp esteve no dia 24 de abril, nós estivemos lá em Brasília, participando de uma audiência pública, porque essa PEC, a deputada federal, professora Luciene Cavalcante, ela está, como é que a gente fala? Ela está articulando, ela está mostrando, discutindo através de audiências públicas a importância desta PEC. E nós precisamos dar apoio a isso para que os deputados federais também comprem essa luta, essa batalha para eliminarmos essa possibilidade, esse artigo 40 da Constituição, né? Porque só assim os aposentados poderão dormir sossegados, porque é um pesadelo, gente. É um pesadelo. Você dorme e acorda com o seu provento confiscado em 11%, 12%, 14%, 16%.
Vamos ouvir brevemente aqui também a percepção da professora Loretana, sua preocupação em relação a esse tema, professora. Olha, é o seguinte, eu acredito que se nós pararmos a luta, dificilmente se conseguirá eliminar o confisco, né? Agora, é engraçado que a Valneide está citando o aposentado. O aposentado e o pensionista estão sobrevivendo, não estão vivendo, porque, aliás, o salário é péssimo. Aposentou, você então está preparado para enfrentar os piores momentos. O CPP tem feito muita reunião, nós temos lutado muito em defesa do aposentado, principalmente. Já visto que nós estamos ansiosos porque o governo está apregoando que haverá concurso de professores, tem 15.000 professores na espera. Esse concurso já devia ter saído há 9, 10 anos atrás. O último concurso, que eu acredito que tenha sido há uns 10 ou 12 anos atrás, e temos escolas sem professor. O aposentado aposentou, acabou. Não há mais nada assim com esperança para ele. Se houver um confisco, se o governo conseguir passar esse confisco, será o fim do professor aposentado. O CPP tem todas as armas possíveis e imagináveis, armas no bom sentido, né? Sim. De lutar para que o aposentado seja mais beneficiado, tenha pelo menos um fim de vida ou uma vida melhor. As armas aí, nesse caso, são os argumentos, né? Professor, Os argumentos. sim, Né? professor Chico Poli, sua percepção, sua preocupação sobre esse tema. Olha, Mauro, eu acho que os colegas que antecederam já disseram aí tudo. Eu só queria frisar alguns pontos que já foram tratados aqui. O Tucílio disse que o Brasil é o único país do mundo onde se cobra aposentadoria de aposentados. E no Brasil só se cobra aposentadoria de aposentados servidores públicos. Servidores públicos, quer dizer, nós somos a exceção da exceção. Ou seja, você se aposenta como servidor público, você não continua trabalhando e você continua pagando aposentadoria. Não é? Quer dizer, isso já é o primeiro absurdo, total. Só com servidor público que acontece isso. Outra coisa, como já foi dito, é preciso revogar realmente essa lei. Agora, esta mesma lei, do jeito que ela existe, ela é ruim, Mauro. Agora, como ela está sendo interpretada e aplicada, ela fica ainda pior. Porque para usar esse artifício como o governador Dória usou aqui em São Paulo, há condições impostas pela Constituição. A primeira delas é a seguinte: você tem que comprovar a existência de um déficit atuarial. Veja, o pessoal normalmente pensa em déficit de caixa financeiro. Olha, está entrando 10, está saindo 12, então já vamos lá cobrar mais. Não, é déficit atuarial. E o governo Dória, por meio de decreto, abaixou essa contribuição aí, mudou a contribuição no ano de 2020, e aí no ano de 2021, o governador contratou uma empresa de auditoria para ver se realmente existia o déficit. Veja, em junho ele começou a cobrar, em fevereiro de 21, ele contratou a empresa. E qual foi a conclusão da empresa, que está lá na página 29 do relatório da empresa? Não existe déficit atuarial no estado de São Paulo. Ou seja, depois de 6, 7 meses de contribuição, de tanto que ao final do governo, do governo passado, revogou-se essa contribuição. Outra coisa, comprovada a existência do déficit, tem de ser isto, tem vir junto com outras medidas, não é só a contribuição, não é só a contribuição. O estado de São Paulo hoje tem cerca de 115 trilhões a receber entre empresas que tiveram benefícios fiscais, empresas que estão devendo, normalmente as caloteiras, e aquelas que ainda continuam recebendo dinheiro. Portanto, a cobrança disso teria que vir junto. Além do que, essa medida de majorar as alíquotas ou implementar novas alíquotas, ela tinha que ser feita por tempo determinado.
Por exemplo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Essas 3 coisas foram também desrespeitadas aqui no estado de São Paulo. Veja o tamanho que é, o tamanho do absurdo que é isso. É sempre aquele velho problema, Mauro, que é o seguinte: de quem é mais fácil tirar? Ah, do servidor público, porque já vai no holerite, já desconto direto do holerite. Um absurdo, realmente. E quem perde com isso não são os servidores públicos, não. É o serviço público que perde com isso. É a população do estado que perde com isso. Viu, Mauro? Eu queria, 25 minutos. aqui, só complementando o que Diga, Tutílio. o Chico Poli coloca, que é importante falar do déficit atuarial, e, na ocasião, a Confederação, junto com todas as entidades, que nós contratamos o atuário, e, na oportunidade, ele fez um estudo que, desde o início da Previdência, o Estado deveria pagar para os servidores 54 bilhões de reais. Crédito, seria crédito para o servidor público. E, claro que nós encaminhamos isso para os governantes, eles não aceitaram, mas colocaram que 34 bilhões ainda assim seriam descontados e não haveria aumento da Previdência enquanto não se descontasse. Isso ainda não foi descontado e não se pode aumentar a Previdência e, na medida em que aquilo que o Chico coloca muito bem, se foi constatado que não havia déficit, portanto, não existe o déficit, nós temos que reaver até esse dinheiro que já foi pago, porque foi indevido, foi ilegal, foi inconstitucional. Então, nós deveríamos receber esse dinheiro e precisamos, até tem já um projeto nesse sentido, e nós temos que pensar muito nisso. Esse projeto, como é que ele avança? É um projeto na Assembleia? É uma proposta? Assembleia Legislativa de São Paulo. É o Carlos Gianazzi que está defendendo esse ponto. Olha, 23 minutos para 1h agora, você está no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, também pelas redes sociais, e nós vamos mudar o assunto agora aqui. Em janeiro, pessoal, a Assembleia Legislativa de São Paulo promulgou a lei que reajustou o teto salarial do funcionalismo público do Estado. A lei aumentou, né, os subsídios do governador, do vice-governador, secretários de Estado e também beneficia diretamente cerca de 16 mil servidores públicos do Estado, já que corrige o subteto salarial do funcionalismo público paulista. A gente falou bastante a respeito desse assunto, né, Tutílio? No início desse ano, havia ali um problema, né, com o salário do governador precisava ser elevado porque aquilo representava o teto ali, ninguém poderia ganhar mais do que o salário do governador. Com essa correção, como é que ficou de lá para cá o plano de cargos e carreiras e salários, como é que isso evoluiu nesses meses de janeiro para cá? Acho que iniciando, eu deveria dizer o seguinte: nós nunca tivemos um plano adequado de cargos e salários. Isso sempre foi, desde a minha época, iniciando na Secretaria da Fazenda, eu colocava esse problema que haveria necessidade de implantar um plano de cargos e salário. Nunca foi feito, sempre remendando aqui, remendando lá. E o que acontece? O Estado de São Paulo, como sempre, mais uma vez, vamos voltar a dizer, a locomotiva é São Paulo. São Paulo tem o maior PIB do Brasil, sustenta a nossa economia e tem os piores salários do Brasil. Quer dizer, não é possível que você... E ainda existe um problema muito sério quando você fala em teto salarial, e nós estamos defendendo que o São Paulo deveria existir um teto salarial único, porque nós temos em São Paulo 3 subtetos. O primeiro subteto é do Executivo, que é o salário do governador. Desde 2009, que o governador não tinha aumento de salário, a ponto do governador Dória dizer que ele não precisava de salário e ele colocava como marketing para alguma entidade o salário dele, uma entidade beneficente. Ele faz o que quiser com o salário dele, só que o servidor precisa do salário. Principalmente o aposentado e pensionista, cada vez mais tem problema, né?
Então, você tem um subteto executivo, subteto do legislativo, que é o valor do salário do deputado estadual, que é 75% do valor do deputado federal, e que também há anos e anos não tem aumento. E aí tem o judiciário, que sempre tem o seu favorecimento e, portanto, é o teto do desembargador, né? E a própria Constituição declara que cada estado poderia colocar o seu teto até um valor de 90,25% do salário do desembargador. Então, por que agora, por exemplo, se fez depois de muito tempo, quando nós pegamos o seguinte, fizemos um estudo e desde 2009 até 2023, 2022 foi o estudo, 2011, para ser mais exato, de 2011 a 2023, a inflação, que mesmo com todos os problemas de levantamento que ela tem, foi de 102% nesse período. Sabe quanto cresceu o salário do governador nesse período? 26%, porque o problema político e não querem aumentar o salário do governador. Aliás, o exemplo lá de Minas Gerais, que é uma hipocrisia tão grande, o governador de Minas Gerais ganhava R$10.000. Quer dizer, uma hipocrisia total. Então, agora, se aumentou 50% o salário do governador de São Paulo, minimizou o problema, mas por que 21 estados já fizeram aquilo que a Constituição determina que pode ser feito e que é um teto que não é para todo mundo, não é aumento de salário isso. São, vamos dizer assim, o camarada faz mestrado, doutorado, oficial da Polícia Militar, os delegados de polícia, os professores universitários, os cientistas, enfim, todas essa área que no setor privado, se o camarada é bom, se ele tem um conhecimento profundo, ele ganha bem, ele merece ganhar bem. Por que no setor público, é claro que todos deveriam ganhar bem, desde o início até o final, mas por que chegando... Olha, eu vou chegar, olha, se me permite, eu tenho que dizer isso, nós rasgamos a Constituição em 2003, quando o Supremo Tribunal Federal reduziu o salário. 2003, Constituição foi rasgada pelo Supremo Tribunal Federal. E, até hoje, isso vem vindo, e uma grande massa desses cargos que eu mencionei, hoje estão recebendo aí, que vem um grande confisco que a gente fala, eles estão recebendo de 25% a 30% daquilo que mereciam receber, que é adicional, sexta parte, enfim, tudo aquilo que foi colocado durante anos e anos da sua vida, que ele legalmente ganhou, agora existe o abate-teto. E o abate-teto faz com que o servidor público passe a ganhar só 25%, 30% no máximo daquilo que ele deveria. Agora, não querem pagar esse valor alto, mas pelo menos o teto que é 90,25% do desembargador. E já fizemos uma reunião com o secretário Kassab, mostramos esse trabalho, estamos agora tentando fazer uma audiência com o secretário de gestão, doutor Caio, e acho que nós vamos batalhar para que isso realmente aconteça. Olha, 16 minutos para 1h da tarde, gente. Perguntas da nossa audiência. Eu já vou entrar nas perguntas, porque temos uma para cada um e eu imagino que as respostas serão extensas. Dando tempo, a gente avança aqui um pouquinho em mais um assunto. Professor Chico, a Janete Oliveira está no YouTube e pergunta, na sua opinião, qual país adota o modelo mais correto, mais eficiente de educação? E se esse modelo poderia ser viável no Brasil? Acho que a sua resposta vai dentro daquilo que você falava anteriormente em relação aos investimentos, né? Ou em relação aos gastos, né? É importante gastar, mas gastar direito. Sim.
Sem dúvida alguma, o país que é referencial em educação pública no mundo é a Finlândia. A Finlândia, que, diga-se de passagem, Mauro, há 40 anos atrás, mais ou menos, tinha um dos piores lugares no ranking mundial. Um dos piores, até que eles resolveram investir em educação em todos os sentidos, ou seja, nós temos que priorizar a educação. Para priorizar a educação pública, nós temos que tomar algumas medidas. Primeira medida delas, nós temos que trabalhar junto com os pais, com as comunidades. Segunda medida delas, a educação tem que ser desvinculada totalmente de política partidária. Não pode ter nenhuma ligação, tem que ter um projeto nacional. A terceira, nós temos que trabalhar junto com as comunidades, temos que trabalhar junto, inclusive, com a igreja. Ou seja, na Finlândia, quem não tiver um certo nível de alfabetização não pode se casar na Igreja Católica. Ou seja, houve uma série de procedimentos, uma série de atitudes articuladas e valorizou-se sobremaneira o professor. Ou seja, o quarto maior salário hoje pago na Finlândia é para o professor, que, por sua vez, tem que ser um professor muito bom para ser mantido na rede. Ou seja, uniu-se aí a vontade política com a competência técnica. E, por incrível que pareça, quando você pega a Finlândia, o pessoal fala da Coreia do Sul, a Coreia do Sul, aquele pessoal que estuda 12, 13, 14 horas por dia, se mata, se suicida literalmente, porque não consegue atingir um certo nível, muita lição de casa, muito trabalho. Você vai para a Finlândia, você pega altíssima tecnologia, um pessoal extremamente preparado, e a Finlândia respeita o princípio dos 3 8s para os alunos. 8 horas de estudo, 8 horas de sono, 8 horas de lazer. Portanto, o aluno na Finlândia não tem sequer lição de casa. Não tem sequer lição de casa. Tudo que ele faz é na escola. Depois ele tem que ser criança, depois ele tem que ser adolescente. Aí, quando vai se falar de escola de tempo integral, já vem aquela história assim, será que estão copiando? Agora, veja bem, eu não estou dizendo que aqui nós temos que fazer como na Finlândia. Finlândia, Finlândia, Brasil, Brasil. Nós temos que ter a ideia, o propósito que a Finlândia teve e adequá-lo à nossa realidade. Professor Chico, ainda insistindo nisso, agora uma pergunta minha, na verdade uma reflexão aqui para a gente fazer, antes de ir para as perguntas da audiência para os demais participantes. Não temos que fazer igual a Finlândia, mas é a proposta. Agora, e também não é tudo na educação que está ruim, então não há necessidade de demolir tudo e começar do zero. Mas quanto tempo seria necessário para a gente fazer o que precisa ser feito, considerando, como já debatemos aqui, que tem dinheiro, mas sem esses problemas de mudança ou de descontinuidade a cada mudança de gestão? Por exemplo, a gente está com um abacaxi na mão, que é o novo ensino médio, que está suspenso aí por um período, a gente não sabe o que vai acontecer, por uma situação, quando ele foi proposto, não houve diretrizes para implementação, entrou uma pandemia no meio, teve escola que começou, tem escola que não começou, ou seja, tudo joga contra, né? Então, quanto tempo a gente poderia precisar para fazer a coisa entrar no mínimo naquilo que é o fundamental para a educação brasileira? Mauro, veja, eu não tenho aí a bola de cristal, mas pelos meus cabelos brancos, né, pela experiência, o tempo de magistério que todos nós aqui já temos, eu diria para você o seguinte: se nós começarmos agora, seriamente, fazer tudo com seriedade, não ter um Conselho Nacional, um Ministério da Educação que baixa o ensino médio, que inexequível, que não se consegue cumprir em nenhum lugar do país, se nós não tivermos pessoas que entendam de educação, administrando educação, e nós tivermos realmente os recursos voltados adequadamente para a educação, 20 anos. 20 anos. Portanto, é preciso ter essa consciência. 20 anos. Agora, 20 anos, se começar agora. Por quê? Porque nós estamos com um gap aí, nós estamos com uma diferença de mais ou menos 30 anos. Quando a Valneide fala o meu tempo, quando a Loretana fala o meu tempo, quando o Tucídio fala o meu tempo, quando você fala o meu tempo, você vê o quanto que nós decaímos. O índice de alfabetização no Brasil, que já foi um referencial,
Caiu e muito, caiu e muito. Agora, Mauro, só aproveitando o gancho aí, quando você fala aí do teto salarial, né? Olha, definir o teto salarial. Bem breve. Eu... Perguntas aqui ainda mais. Bem breve, por favor. Não, bem breve, vou ser bem Com breve. licença um pouquinho. Eu só tenho duas coisas para falar do teto, porque implica salário. Quando se tem, você fala, a Assembleia registrou o teto, o Tucílio falou muito bem do teto. Veja, há duas questões importantíssimas aí. Esse teto é o salário, que eles consideram o salário base. Porque, por exemplo, tem uma série de gratificações de benefícios que tem no Poder Judiciário e tal, que não entram nesse teto. Então, dobra-se o valor, dobra-se isso daí. Eu não sou um crítico disso, eu acho que todos têm que ganhar bem, muito bem. O que não dá para aguentar é pegar alguém do Legislativo, do Judiciário, tal, recebendo cerca de 60, 70 mil reais por mês, e o professor é 3.500, 5 mil reais. E o salário mínimo é 1.500 reais. Assim não dá. Assim não dá. Mauro, Professora... dá um pouquinho, Mauro. Sim. Só elucidando o que o professor Chico falou sobre a Finlândia. Há 4 anos e meio, mais ou menos, eu participei de uma reunião sobre educação, agora eu me esqueci o local, foi aqui em São Paulo, num castelo bonito, e veio a secretária da Finlândia, dentre outras pessoas catedráticas em educação aqui do Brasil. Foi promovido pela revista Exame, esse debate. Então, tudo isso que o Chico falou, mas o que eu quero elucidar, que ela disse o seguinte: em todas as escolas da Finlândia, existe um conselho de professores aposentados, que eles estão ali na escola justamente para que, com a experiência que eles tiveram ao longo dos anos trabalhados, eles estão ali para assessorar os professores novos. Porque foi feita essa pergunta para ela: e como é que ficam como que vocês tratam com os professores aposentados? Então, ela disse que o professor aposentado, ele faz parte de um conselho nas escolas da Finlândia. Eu achei isso, sim, foi aquilo que eu falei. Não adianta só a técnica, tem que ter a técnica e a experiência, né? Professora Valneide, a pergunta aqui é do Jaime do Jardim Bonfilholi, com bastante brevidade. Jaime, obrigado aqui pela participação sempre. Depois tem a pergunta do Tutílio e da Loretana, professora Loretana. Quais são os benefícios trabalhistas dos professores do ensino público? O seu Jaime pergunta, professora Valneide. Quais são o quê? Os benefícios trabalhistas dos professores do ensino público. Isso aí faz parte da carreira, né, do professor, aquilo que eu falei desde o início. O que nós temos quando a gente ingressa no serviço público como professor? Eu vou falar da época em que eu lecionava, que eu tenho 22 anos aposentado. Então, veja bem, nós trabalhávamos por hora aula, né? Nós lutamos muito na década de 80, me lembro que foi o período que eu cheguei aqui em São Paulo para trabalhar como professora, ainda era a época o governador era o Maluf, nós tivemos que lutar muito, 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 porque ele era um déspota, para termos a nossa hora-aula, para garantirmos um período em que a gente pudesse preparar nossas aulas, corrigir provas, né? Então, é assim, já tivemos, não sei se tem hoje, na minha época a gente tinha, uma progressão funcional, o curso que você fizesse pós-graduação, mestrado, então ia contando ponto na sua carreira e também valorizava os seus vencimentos. Então, eu tenho que dizer que muita coisa disso daí hoje caiu. Nós temos que lutar para fazer cumprir uma lei, que é a lei do piso salarial nacional, né, que o Estado não respeita, data base da nossa categoria, quer dizer, as vantagens nós temos, mas não são respeitadas. Professora Loretana, Ana Paula Martins, no YouTube, pergunta por que assistimos recentemente tantos episódios de violência em escolas no Brasil, onde estamos errando
É a pergunta da Ana Paula Martins. Bem brevemente, por favor, professor. Olha, Mauro, nós somos totalmente contra a armação, aliás, o ensino numa escola com policial dentro, revistar a mochila de aluno, enfim, tirando a liberdade de uma criança ir à escola com a sua mochila, com a sua alma. E dizer a você que a violência nas escolas, eu não culpo, eu particularmente, e também como professor e presidente do CPP, eu sou contra a criança ser humilhada dessa maneira. E mais ainda, a violência nas escolas, eu tenho minhas dúvidas quanto à própria televisão. A televisão, ultimamente, tem passado, não notícias, porque a notícia é necessária para a gente estar a par de tudo, mas novelas, assim, em horário nobre, né? E novelas que colocam a criança na dúvida se ela está certa ou está errada, porque às vezes são cenas muito fortes dentro de um horário que a criança ainda está acordada e assistindo, né? Então, é preciso muito cuidado e culpo também essa liberdade que nós temos, que somente a criança... Eu assisti uma palestra essa semana aqui no CVP. Criança tem que entender que os pais têm supremacia sobre ela, ela tem que obedecer direitinho para que seja um bom aluno, que seja um cidadão. Porque toda criança, se ela quiser fazer o que ela faz à vontade, então nós teremos esse exemplo muito tristes que nós temos visto ultimamente. Rutilio, a última pergunta vai para você, bem breve também, 1 minuto apenas eu tenho aqui, tá? Cristina Ramos, no Facebook. Afinal, ela pergunta, os projetos de 14º salário dos aposentados sairão do papel ou não? Bem rapidinho, Rutilio. Olha, obrigado, Cristina, mas eu acho que é muito difícil, o Estado não cumpre com a sua obrigação em muitos casos, e eu acho que o 14º salário, aquilo que o Chico coloca, e eu estou de acordo, você não pode dar vantagens enormes que se dá, por exemplo, para o deputado estadual que tem, além do seu salário, ele tem 2, 3 vezes mais vantagens, né? Uma série de benefícios. Ou então, o judiciário que ganha acima do teto. Ninguém pode ganhar acima do teto. Nós estamos brigando para ter aquele teto. Agora, se aquilo que o Chico disse é verdadeiro, ganha 70, 100 mil por mês, porque uma série de coisas está fora do teto, isso é absurdo e não pode acontecer. E precisa haver fiscalização para isso. Agora, se a Cristina pensar que vai haver esse 14º salário, ela realmente vai ficar decepcionada. Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Nosso tempo já está esgotado. O agradecimento a todos que participaram dessa edição, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, professora pedagoga Valneide Romano, presidente da APAMPESP, Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, professora Loretana Paulieri Pancera, presidente do CPP, é o Centro do Professorado Paulista, e o professor, diretor de escola Chico Poli, presidente da UDEMO, Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, também ex-presidente do Conselho Estadual do Fundeb. Programa Gente que Fala, realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora aqui na programação da Rádio 365, Lucas Neto, ele volta com o programa O Melhor para a Melhor Idade, e a gente volta amanhã a partir do meio-dia, ao vivo, pela 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. 1 minuto para uma boa tarde para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.